A história de uma mulher cuja vida mudou repentinamente começa com uma confissão difícil de pronunciar. É um relato sobre uma proximidade inesperada que surgiu em meio ao desespero compartilhado, onde laços familiares servem apenas de pano de fundo para um profundo drama pessoal. Até pouco tempo atrás, a vida da protagonista parecia um velho televisor preto e branco. As imagens existiam, mas as cores eram opacas e sem vida. Após a morte do marido, ela encontrou consolo no silêncio e na solidão, acostumando-se a eles como se fossem um velho cobertor confortável. Mas essa paz foi rompida pela chegada repentina da filha e do genro, uma chegada que mais parecia um furacão de comédia. Uma reforma inesperada no apartamento deles, causada por canos estourados ou paredes deterioradas, obrigou o jovem casal a procurar abrigo temporário. A escolha recaiu sobre o apartamento de 2 quartos de Valentina Petrovna, uma mulher de pouco mais de 50 anos. Sua casa, onde cada objeto tinha seu lugar exato, transformou-se de uma hora para outra em palco de um circo familiar. Ela própria sentia-se encurralada, como um ouriço pronto para se defender, mas no fundo ansiando por calor e carinho. Desde o início, ela se sentiu deslocada. A filha, a sempre atarefada Lenótica, vivia correndo entre cozinhar, limpar e trabalhar. E o que aconteceria a seguir naquela casa onde se misturavam solidão, obrigações familiares e desejos nunca expressos? Completamente diferente era o genro Oleg, um homem alto, fisicamente forte, cuja sorriso se iluminava com covinhas traiçoeiras nas bochechas. Ele se movia pela casa com uma confiança displicente, como se fosse o verdadeiro dono daqueles muros. E isso não podia deixar de irritá-la, não que ele cometesse crimes graves. Embora, é preciso admitir, sua mania de jogar meias nos braços do sofá às vezes despertasse nela vontade de cometer um ato de violência. Não! A verdadeira causa da irritação estava mais profunda, na saudade pessoal que ecoava na cabeça de Valentina Petrovna como uma melodia obsessiva. Valia, você ainda está cheia de energia, para de se entregar, repetia para si mesma. Mas a presença de Oleg, irradiando juventude e vitalidade, apenas realçava seu próprio murchar, e a raiva borbulhava dentro dela, direcionada a ele, a si mesma e até às malditas colheres que ele deixava cair com uma regularidade invejável, como se quisesse propositalmente tirar seu equilíbrio emocional. Oleg, até quando isso vai durar? Resmungou ela certa manhã, quando ele, mexendo na cozinha, conseguiu mandar uma colher direto para dentro da panela de água fervente. Gotas quentes voaram para todos os lados e ele apenas riu despreocupado, enxugando as mãos no pano de prato, que, horror dos horrores, não estava no gancho certo. Valentina Petrovna, deixa disso, piscou ele pescando a colher afogada. Isso aqui não é reator nuclear, é só borscht. Quer que eu faça um café para acalmar esses nervos? Cruzando os braços no peito, ela bufou ao ouvir a proposta de café. Com sarcasmo, observou que ele havia transformado a cozinha numa selva selvagem e agora achava que café ia acalmá-la. Mas ele já estava na cafeteira, cantarolando um hit dos anos 80. Nesse instante, ela se pegou olhando para ele um pouco mais do que deveria. Notou os ombros largos, como a camiseta esticava quando ele se esticou para pegar o pó de café. Mentalmente se repreendeu. Mas algo dentro dela doeu de forma aguda. Não se tratava de desejos concretos, mas ela sentia intensamente a falta de calor. Não tanto de abraços, mas de um olhar que dissesse: "Você está aqui, Valia. Você está viva." Ela voltou à janela, fingindo verificar se as violetas precisavam de água, mas os pensamentos giravam como roupa na máquina de lavar. Depois da perda trágica do marido, ela desenvolveu uma reação de defesa. Tornou-se espinhosa. Parecia mais fácil assim, sibilar para os outros, manter distância, para que ninguém percebesse sua solidão. Mas Oleg, como um sol brilhante, atravessava as cortinas fechadas, e ela, para seu próprio espanto, não sabia como reagir.
Ora queria gritar com ele, ora simplesmente sentir um abraço amigo, sem segundas intenções, apenas cheio do calor que lhe faltava desesperadamente. A invasão repentina de Lenótica na cozinha interrompeu o fluxo de pensamentos. Com o celular na mão, ela obviamente ia continuar discutindo papel de parede e azulejos. "Mãe, que cara de enterro é essa?" perguntou. "Enterrada", respondeu Valentina Petrovna, endireitando os ombros como um general passando em revista. "Estou só pensando como vocês bagunçam todos os meus hábitos. Colheres caindo, meias jogadas." Nesse momento, Oleg, com um risinho, colocou na frente dela uma xícara de café aromático. Ela respirou fundo involuntariamente. "As meias vão ser recolhidas imediatamente, Valentina Petrovna", disse ele com um sorriso malicioso que fez as bochechas dela corarem traiçoeiramente. "E quanto às colheres, é elemento essencial da dramaturgia. Sem elas, ficaria muito sem graça." "Dramaturgia?" Ela estreitou os olhos, tentando conter um sorriso involuntário. "Não precisa montar teatro de um homem só aqui." "E eu não conseguiria?" piscou ele. E para seu próprio espanto, Valentina Petrovna sentiu as bochechas queimarem. Lena, acostumada com essas brincadeiras, apenas revirou os olhos e foi para o quarto, deixando-os a sós. Foi exatamente nesse momento que Valentina Petrovna percebeu o perigo da situação. A ameaça não estava em Oleg nem nas palavras dele, estava nela mesma. Em algum lugar, sob a grossa armadura de espinhos, ela sonhava que ele visse nela não apenas a tirana das colheres e meias, mas uma mulher que ainda desejava viver, rir e se sentir necessária. Mas como expressar isso? Como confessar a solidão depois de meia vida interpretando a dama de ferro inexpugnável? Ela pegou a xícara de café, sentindo o calor ardente nos dedos, e fingiu que precisava urgentemente verificar a roupa na máquina. Mas enquanto caminhava pelo corredor, o coração batia descontrolado como o de uma adolescente descobrindo o amor pela primeira vez. E isso a assustava, pois Oleg era seu genro, e ela não era do tipo que cruzava linhas. Mas a saudade não pede permissão. Ela simplesmente entra na alma e sussurra: "Valia, você ainda está viva?" E ele via isso. Numa noite tranquila, ela mergulhou em lembranças, segurando uma foto desbotada que mostrava ela e o marido na juventude, em plena felicidade despreocupada. Um pensamento repentino atravessou sua mente. Ele certamente não gostaria de vê-la escondida dos ventos da vida. Mas como evitar isso quando no quarto ao lado morava Oleg, cuja mera presença parecia capaz de despertar nela a mulher que não murchava e não a velha abatida? A raiva contra os próprios pensamentos a torturava, mas eles se recusavam a sair da cabeça. E quando mais um estrondo veio da cozinha, acompanhado da risada despreocupada de Oleg, ela se pegou sorrindo involuntariamente. Esse desajeitado, pensou, mas com um afeto vivo e espontâneo. Assim começou esse jogo peculiar. Ela implicava com ele por bobagens, colheres mal colocadas, meias jogadas, xícaras sujas deixadas na mesa. Mas toda vez que encontrava em resposta o sorriso sincero dele, percebia que a verdadeira causa da irritação não era ele. A raiva era contra si mesma, pela incapacidade de simplesmente dizer: "Oleg, estou triste, conversa comigo de verdade." Pois, depois dos 50, falar sobre vulnerabilidade parecia indecente, embora a necessidade fosse imensa. Ah, como ela desejava isso! E ali estava ela, ouvindo a discussão de Lena e Oleg sobre qual filme assistir e pensando: talvez amanhã eu consiga controlar minha rispidez, talvez eu apenas sorria para mais uma atrapalhada dele. Mas isso já seria outro capítulo da vida dela. Enquanto saboreava o café dele, sentindo um calor nascendo dentro de si, era incrivelmente bom. A rolling pin, o roupão e a verdade que escapou de repente. A vida na casa dela, depois da chegada da filha e do genro, virou uma comédia com toques de absurdo, onde Valentina Petrovna interpretava o papel da sogra rigorosa, sempre resmungando,
mas no fundo sonhando com algo maior do que uma cozinha impecável. Aos 50 e poucos anos, ela aprendera a esconder a saudade atrás de comentários cortantes. Mas naquele dia, o dia que vamos contar, a armadura dela cedeu. E diabos, foi como pular de paraquedas, assustador, mas tão emocionante que o coração batia como se ela tivesse 20 anos de novo. Tudo começou numa manhã que não prometia nada de especial. Ela acordou com a ideia fixa de que Oleg ainda não havia pendurado aquela maldita prateleira no banheiro, sobre a qual ela já reclamava há uma semana inteira. Ele, claro, prometera com aquele sorriso desarmante que fazia as bochechas dela queimarem como as de uma moça. Mas promessas são promessas, e a prateleira continuava juntando poeira na varanda, ao lado dos potes de conserva. Valentina Petrovna começou o dia com o ritual habitual. Batia panelas de propósito, deixando claro para toda a casa que Valentina Petrovna não estava de bom humor. Lena já havia saído para o trabalho e Oleg, pelo ronco de urso vindo da sala, ainda dormia profundamente. E aí o ressentimento a invadiu. Até quando vai dormir, seu dorminhoco? Resmungava ela, fazendo as tampas tilintarem de propósito. Prateleira não pendurada, meias jogadas no sofá de novo, e ele dorme que nem urso na toca. De repente sentiu vontade de pegar a rolling pin, não tanto para usá-la como arma, mas para se sentir mais segura. Aquele objeto de cozinha em suas mãos virou símbolo de poder, como um bastão nas mãos de um general. Entrando na sala, encontrou Oleg em estado lamentável, deitado no sofá, tranquilo. A camiseta levantada, revelando uma faixa de pele bronzeada na barriga. Cabelos desgrenhados como os de um menino que perdeu a festa da escola. Nesse instante, a paciência dela estourou. Com voz alta e indignada, brandindo a rolling pin no ar, ela exclamou: Oleg, quando você vai finalmente pendurar essa prateleira? Preciso ficar lembrando você o tempo todo como se eu fosse empregada? Em resposta à tirada furiosa, ele abriu os olhos devagar. Em vez de pular e pedir desculpas, espreguiçou-se preguiçosamente como gato ao sol. Depois, a presenteou com um sorriso que parecia uma faísca pronta para incendiar a palha seca da irritação dela. Valentina Petrovna, disse ele, levantando-se devagar do sofá. Com essa rolling pin, a senhora parece personagem de piada antiga sobre sogra. Que tal, em vez de pendurar prateleira, eu fazer um bolo para a senhora? Vai ajudar a aliviar o clima. A indignação dela não tinha limites. Bolo? Exclamou, mal contendo a raiva. Não tente me distrair com truques. Levanta e faz o que prometeu. Deu um passo à frente, agitando a rolling pin como maestro regendo orquestra. Mas aí os eventos tomaram um rumo completamente inesperado. Em vez de recuar, Oleg de repente segurou os pulsos dela com habilidade. A rolling pin parou no ar e ela, horrorizada, sentiu os dedos dele apertando seus pulsos, firme, mas gentilmente. O tempo pareceu desacelerar. Ela olhava para ele para ela. E nesse exato momento, o velho roupão que ela jogara negligentemente sobre os ombros traiçoeiramente se abriu, revelando... Não era nada escandaloso, mas ela congelou, sentindo o sangue subir às bochechas. Oleg disse baixinho, sem soltar as mãos de Valentina Petrovna, palavras que fizeram o coração dela parar. Será que a senhora realmente acha que eu não percebo que a senhora quer controlar tudo? Na voz suave dele havia algo mais que palavras. Não deboche, não pena, mas exatamente aquela atenção com que ela sonhava nas noites longas, olhando para o teto. Nesse instante, Valentina Petrovna sentiu-se não uma sogra temida, mas simplesmente uma mulher, até uma menina, que de repente percebeu que fora vista. O olhar dele deslizou por ela e provocou um calor que se espalhou no peito. Era perigoso, porque naquele momento ela não queria brigas nem prateleiras. Queria carinho. Queria que ele a abraçasse, a apertasse contra si como nos filmes antigos, onde a heroína encontra consolo nos braços do protagonista e tudo volta ao lugar. Solta, murmurou ela, mas a voz tremeu.
Ela percebeu que ajeitou o roupão tarde demais. O momento já havia acontecido, e ambos sabiam disso. Oleg soltou os dedos devagar, mas não recuou, continuando a olhar para ela com a cabeça ligeiramente inclinada. Nos olhos dele havia algo que fazia os joelhos dela fraquejarem. A senhora não está brava por causa das prateleiras, não é? Perguntou ele. E Valentina Petrovna entendeu que ele havia por inteiro. Oleg acrescentou que não era cego e compreendia que ela era uma mulher viva que sofria por estar sozinha. Valentina Petrovna quis protestar, mas as palavras entalaram na garganta porque no fundo ela sabia que Oleg tinha razão, e essa verdade a enchia de angústia. Ela ficou ali, apertando a rolling pin como se fosse sua única âncora de salvação, e de repente sentiu que não conseguia mais conter a tempestade de emoções que fervia dentro dela. A saudade insuportável, a solidão opressiva, o desejo ardente de ser notada e compreendida, tudo isso irrompia com força irresistível, como água saindo de um cano enferrujado. Oleg, começou ela, a voz rouca e rachada, como se cantasse uma antiga balada cheia de tristeza. Você não entende. Não é raiva de você. Eu simplesmente perdi o rumo e não sei mais como viver. Depois da morte do meu marido, depois de tudo, eu quero desesperadamente que alguém veja em mim não só sogra ou mãe, mas uma mulher. E você é tão vivo, tão... Valentina Petrovna parou, sentindo o rubor traiçoeiro inundar as bochechas. Não estou buscando conflitos nem brigas. Eu quero carinho, amor, um simples calor humano, disse ela e congelou, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros, mas logo percebeu que estava na beira de um abismo emocional. Oleg olhava para ela e nos olhos dele refletia-se uma paleta inteira de sentimentos que ela não conseguia decifrar. Espanto, compaixão, talvez algo mais. Valentina Petrovna, começou ele, mas ela dispensou as palavras com um gesto. Não precisa dizer nada. Eu sei que isso parece ridículo e idiota. Você é meu genro, eu sou sua sogra, mas não aguento mais fingir que a solidão não me devora. Cansei dessa armadura de espinhos. Eu só quero que alguém me abrace e me acaricie. E você desperta em mim uma sensação de vida que eu já tinha esquecido. Um silêncio sonoro pairou no quarto, quebrado apenas pelo tic-tac ritmado do relógio no corredor. Oleg deu um passo na direção dela, fazendo-a se tensionar internamente, sem saber o que esperar. Mas em vez do abraço ou beijo esperado, ele apenas tocou de leve o ombro dela. O toque era quente e cuidadoso, como se ela fosse uma obra de arte frágil que não suportaria rudeza. A senhora não é nada idiota, disse ele baixinho. Há força em você, e eu realmente vejo em você não só uma sogra, embora a senhora mesma saiba que a situação está longe de ser simples. Ela assentiu em silêncio, sentindo lágrimas traiçoeiras subirem aos olhos. Entendia perfeitamente a complexidade da situação, mas naquele momento bastava que ele não a tivesse ridicularizado, nem ignorado seus sentimentos. Ele a viu de verdade. E isso era mais do que ela ousava esperar. Tá bom, disse ela, fungando e tentando recuperar o controle. Vai lá pendurar a prateleira antes que eu pegue a rolling pin de novo. No rosto dele apareceu aquele sorriso que fazia o coração dela disparar. Combinado, respondeu ele. Mas a senhora também promete. Se estiver difícil, não guarda tudo. Pode falar. Eu não sou nenhum monstro. Ela bufou em resposta, mas por dentro tudo vibrava de alegria. Naquele dia, ela não apenas deu vazão às emoções. Ela se abriu. E, estranhamente, isso foi como um gole de ar fresco. O que viria depois, o tempo diria. Mas naquele momento, ela sabia de uma coisa. Ela estava viva e ele via isso. Depois do memorável incidente com a rolling pin e da confissão repentina, Valentina Petrovna, mulher na flor da idade, sentia-se como uma adolescente matando aula, coração disparado, bochechas em fogo. Na mente pulsava a pergunta incessante: o que você fez valia? Mas não havia volta.
Ela abrira a caixa de Pandora e a tristeza sufocante que por anos esteve aprisionada agora queria liberdade. Então veio a viagem de Lena, filha de Valentina Petrovna, para uma conferência de trabalho. E a vida começou a borbulhar como numa comédia clássica com toques de drama. Lena partiu por 3 dias. Isso ficou claro no jantar, enquanto ela, no seu jeito habitual, arrumava a mala e checava documentos. Oleg mexia o chá devagar, lançando olhares para ela que a faziam alternar entre calor e frio, e ela fingia que precisava urgentemente limpar o fogão. Depois daquela conversa em que despejara toda a sua saudade, algo estranho surgiu entre eles. Não exatamente constrangimento, mas uma tensão, como antes de uma tempestade. Valentina Petrovna se zangava consigo mesma por sentir aquilo, mas o sentimento era mais forte que sua vontade. Ela não queria discussões nem brigas por bobagens domésticas. Queria proximidade emocional, não aquela de que fofocam pelas costas, mas um simples calor humano como um cobertor velho numa noite gelada. Jogando a bolsa no ombro, Lena disse de passagem: "Mãe, fica de olho no Oleg, senão sem mim ele perde o caminho da geladeira de novo." "Fico", resmungou a mãe, evitando olhar para o genro. Mas pelo canto do olho captou o sorrisinho dele e quase engasgou com o chá quente. Com a saída de Lena, uma tensão silenciosa tomou a casa. A mulher ficou a sós com Oleg, como se tivesse entrado em campo minado. Ela lavava a louça enquanto ele assistia TV entretido, mas entre eles pairava um silêncio que zumbia. Na noite do primeiro dia, ela decidiu quebrar aquele silêncio opressivo. Não era coragem que a guiava, mas a pressão insuportável dos pensamentos. "Oleg!" disse ela, parada na porta da sala. Ele desviou o olhar da tela onde explodiam cenas de um filme de ação. Desligou o som e virou-se para ela. Nesse instante, ela sentiu os joelhos tremerem, mas já não havia como voltar atrás. "Não sei como dizer isso", falou, amassando nervosamente a ponta do avental, como se ali estivesse a resposta. "Depois de tudo que eu falei, não consigo simplesmente esquecer. Você é como um vício. Não quero nada além disso, mas preciso que entre nós exista algo maior que apenas relação de sogra e genro. Esquece disso por um instante." Oleg lançou um olhar de espanto para Valentina Petrovna, como se ela tivesse confessado ter roubado o sol. Depois se levantou decidido e, aproximando-se, fez com que ela congelasse de expectativa. Mas em vez de abraço ou beijo, ele segurou a mão dela. "Valentina Petrovna", disse com voz abafada que arrepiou a pele dela. "A senhora acha mesmo que eu não sinto a mesma coisa?" Tentei me segurar, sabendo como isso é errado, mas a atração foi mais forte. E, confesso, às vezes quero me entregar a esse sentimento e deixar tudo acontecer. Valentina Petrovna tentou protestar, mas as palavras entalaram. A mão dele, forte e quente, segurava a dela. Nesse momento, ela percebeu que ambos afundavam na mesma necessidade: ser vistos e ouvidos. Por alguns instantes ficaram assim, até que Oleg soltou os dedos e recuou. "Não podemos", disse ele, mas nos olhos havia uma tristeza tão profunda que Valentina Petrovna mal conteve as lágrimas. "Mas eu não quero que a senhora se sinta sozinha. A senhora merece calor, Valentina Petrovna. Só não sei como dar isso sem destruir tudo ao redor." Ela apenas conseguiu assentir, sem forças para falar. Ambos sabiam que estavam equilibrando na beira do abismo, e a linha era tão fina que um passo em falso poderia levar à catástrofe. Mas naquela noite, eles não deram esse passo. Apenas sentaram no sofá e ligaram uma velha comédia com Adriano Celentano. Para sua própria surpresa, Valentina Petrovna riu quando Oleg começou a imitar as caretas cômicas do italiano famoso. Em resposta à paródia dele dançando com a vassoura, ela perguntou ironicamente se ele não pretendia subir aos palcos. Ele, sem perder o humor, piscou e disse que ela certamente seria sua fã número 1. Nesse instante, a envolveu uma sensação agradável de calor. Não paixão, não sedução, mas uma simples alegria humana de perceber que não estava mais sozinha. Os dias juntos passaram como um sonho fugaz.
As relações permaneceram dentro dos limites da decência, mas tornaram-se espiritualmente mais próximas do que nunca. Ele consertava a prateleira. Ela assava um bolo com entusiasmo. E entre uma coisa e outra conversavam despreocupadamente sobre a vida, lembravam o passado. Ela contou uma história engraçada de quando, num casamento de amiga, empolgada na dança, rasgou o vestido sem querer. Toda vez que ele ria sinceramente das histórias dela, ela se sentia verdadeiramente viva, sentia-se mulher, não apenas sogra. Mas a idílio terminou com a volta de Lena. Ela notou que a filha os olhava não com suspeita ou reprovação, mas com uma profunda pensatividade. Certa noite, quando Oleg saiu para comprar mantimentos, Lena sentou-se ao lado dela na cozinha e pegou sua mão com carinho. "Mãe", disse baixinho, "eu vejo tudo e não estou brava." O coração dela despencou. A filha sabia a verdade. Talvez não todos os detalhes, mas o suficiente para entender a essência. "Lenotchka, eu..." Tentou se justificar, mas a filha a interrompeu com um gesto. "Você ficou sozinha por tantos anos", continuou Lena com lágrimas nos olhos. "Eu não entendia como era difícil para você. Estou disposta a ajudar, pelo nosso bem comum. E por algum tempo ele te fez companhia, não te deixou sozinha." Depois que os reparos no apartamento deles terminaram, Lena e Oleg foram embora. Mas a narradora não ficou condenada à solidão. Oleg aparecia com regularidade admirável, ora para consertar uma torneira, ora só para tomar um chá e conversar de coração aberto. E toda vez que aquele sorriso sincero iluminava o rosto dele, ela percebia que não era mais vista como a sogra rigorosa. Sentia-se mulher, uma mulher que redescobriu a capacidade de sentir calor sem proibições, sem pecado, apenas calor humano simples. E esse calor, como um antigo romance esquecido, despertava nela o desejo irresistível de vivê-lo novamente e novamente.